Mexer com gente é difícil demais, né? Mas vamos lá. Olha só, o Cruzeiro embarcou na manhã de hoje para Buenos Aires, onde enfrenta amanhã o São Lourenço, né? Confiança total, não era para ser diferente da torcida e também dos jogadores, e a nossa equipe esteve lá. Veja aí. 8h45 da manhã, aeroporto de Confins, e lá vem o ônibus com a delegação do Cruzeiro. O time embarca já para a Argentina. Quarta-feira é amanhã, dia decisivo, confronto contra o São Lourenço da Argentina. Rapaz, mais um jogo importante, né? A Libertadores vai afunilando. Muito importante. Já mata-mata, jogo decisivo. Ter cabeça boa, fazer um jogo equilibrado, se possível não tomar gol, voltar e decidir em casa. O fato de ser o único time brasileiro na Libertadores é um orgulho, Fábio? Algo que estimula? A gente sabe da nossa obrigação, né, das dificuldades que vamos encontrar. O importante é a gente trabalhar, respeitar todos e dentro de campo fazer um belo jogo aí e aí sim conseguir um belo resultado. Esperamos fazer um bom jogo. Vai ser um jogo difícil, um momento também diferente das duas equipes. Então acho que a gente vai com tudo para passar de fase. Sou eu, Borges. O último jogador do Cruzeiro a entrar na sala de embarque. Será mais ou menos 3 horas de viagem até Buenos Aires. O Cruzeiro faz hoje à noite um treinamento de reconhecimento do gramado do estádio Nuevo Gasômetro, o estádio do São Lourenço, local da partida. Amanhã, Cruzeiro e São Lourenço, quartas de final da Libertadores. Muito bem, tá então Ricardo Félix trazendo o embarque do Cruzeiro, que já chegou lá, né? Eu vou começar com você, Cadu Doné, por gentileza. Ontem, gravando a minha participação na Band News, eu falava de um Cruzeiro que a única coisa que me preocupa verdadeiramente é a ausência do Bruno Rodrigo. Nós falamos rapidamente sobre isso aqui, por causa da regularidade desse jogador e porque eu entendo que o São Lourenço, tecnicamente, é um time superior, por exemplo, ao Cerro Porteño e a todos os outros adversários que o Cruzeiro teve na competição até aqui. E aí por várias razões. Primeiro porque, naturalmente, o futebol argentino é um futebol de muita técnica, mas acima de tudo de muita força. Porque teve investimento, porque é o atual campeão nacional, mas porque nunca ganhou uma Libertadores. Então são muitos ingredientes que faz o São Lourenço um adversário muito... assim como todo argentino, eles crescem muito nessas fases finais. Não é uma regra, mas a gente viu isso ao longo da história. Esse jogo em especial diminui em você o otimismo com o Cruzeiro? Nesse jogo em especial? Não. Um abraço, Everton, um abraço a todos. Mesmo atuando fora de casa, é aquela história, né? Tudo que você falou sobre o São Lourenço está correto, mas ao mesmo tempo o time argentino joga mais e deixa jogar mais. Isso é bom pro Cruzeiro. E o Cruzeiro gosta disso. O Cruzeiro gosta do contra-ataque, gosta de espaço para imprimir velocidade. Então, técnica por técnica, eu sou mais o Cruzeiro. E tem esse ingrediente que é interessante. Se a gente for olhar nos 4 jogos em casa, o São Lourenço só tomou um gol. Então, é uma defesa que, pelo menos nos números, é confiável. Só que eu assisti os 2 jogos contra o Grêmio e o São Lourenço deu oportunidades para o time gaúcho, tanto lá quanto no Sul, né? Tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, eu acho que o Cruzeiro, pelo estilo de jogo, pode casar bem. E o Cruzeiro precisa, mas seria excelente fazer um gol fora de casa. Eu acho que 2 resultados são muito interessantes para o Cruzeiro. A vitória, obviamente, inquestionável, e o empate com gols. 1-1 para cima já seria excelente para o Cruzeiro. O 0-0 é um resultado meio traiçoeiro para quem... Fazer um gol na casa do adversário. Porque se o São Lourenço faz o gol aqui, fica complicado. Então, vai ser um jogo difícil, mas pela parte técnica do São Lourenço. É diferente do enfrentamento que o Cruzeiro teve contra o Cerro, que era o que incomodava mais era a parte tática, a defesa, a catimba, o clima, essas coisas. Eu acho que o São Lourenço, o Cruzeiro tem que encarar como um time bom tecnicamente, mas ao mesmo tempo tem esse fator que pode ser positivo, como o ataque é qualificado, como o time vai para frente, essa história de jogar, mas deixar jogar, acho que isso pode ser positivo para o Cruzeiro. Júnior Brasil, gostaria de ouvi-lo sobre a mesma pergunta vale para os demais.
sobre esse São Lourenço, aniversário do Cruzeiro amanhã. Brasil, boa tarde. Boa tarde, grande abraço. Eu tô rindo porque na imagem a moça se pendurou ali no pescoço do bode. Rapaz, ela deu um garro no bode ali. Vem cá, bode. Ela só fez assim, deixa eu tirar uma foto com você. Tá que isso? Foi quase isso. Foi engraçado ali a foto. Olha, um jogo difícil, o Cadu falou bem. O Grêmio teve muitas oportunidades, mas o SãoLourenço tem uma qualidade ofensiva. É um time que sabe chegar. Apesar de dentro de casa a defesa ser consistente, é um time que sabe. Gosta de igual a moça. Ela virou e falou, pode, pelo amor de Deus, vou tirar a foto aqui. E é um time que ataca, tem qualidade. Até hoje o Rádio Esportes eu até falava o seguinte, que talvez o grande bicho-papão argentino, apesar do São Lourenço ser o campeão, era o Vélez. Isso. Na Libertadores era o time que teve a melhor campanha, o time que vinha voando. E o São Lourenço busca essa afirmação e por isso mesmo há uma mobilização muito grande para a conquista dessa primeira Libertadores. É um jogo muito difícil, mas tecnicamente o Cruzeiro tem sim condição de obter um bom resultado e dentro de tudo é fazer o gol na casa do adversário. Isso muda todo o contexto do jogo, a gente tem visto isso. O gol fora te dá uma certa tranquilidade. E aí depois, dentro de casa, com o apoio do torcedor, que já está adquirindo em grandes números os ingressos, o Cruzeiro vai ter um grande diferencial. Antes da gente partir para a Dimara, deixa eu ver o Twitter aí, Felipe. Coloca na tela aí, por gentileza, o Twitter do Isaac. Qual a maior dificuldade que o Cruzeiro terá neste jogo da Libertadores? Isaac, obrigado pela participação. Dimara, responde para o Isaac e para os nossos telespectadores. Olha só, eu estou mais otimista com o Cruzeiro nesse jogo do São Lourenço. Por quê? Porque o São Lourenço é uma equipe mais equilibrada. O que é isso? Ele tem uma boa defesa, um bom meio, um bom ataque. Ele não é como outras equipes que o Cruzeiro enfrentou, assim, a defesa é muito boa, o ataque é muito bom, você tem que se preocupar especificamente com cada um. Ou seja, ele é mais comum, o todo dele, o coletivo dele é melhor. E o que acontece em relação ao Cruzeiro, que tem uma equipe técnica superior? O encaixe do jogo é mais fácil. Né? O que o Cadu disse, jogar e deixar jogar faz com que o encaixe do Cruzeiro seja melhor. Por isso que eu estou mais otimista. E otimista também porque as situações que o Cruzeiro passou nessa Libertadores deram uma confiança, principalmente a do último jogo. Ou seja, o poder. Eu tenho o poder de inverter situações e de ter também, além da técnica, de jogar bem, de ter um grupo melhor, eu também tenho a condição de me superar. Então, acho que isso está valendo para o Cruzeiro diante do São Lourenço. São dois campeões nacionais, então é uma coisa muito igual, mas quando você está no igual e você tem tecnicamente uma equipe que tem mais recursos, né, que tem uma alternativa de jogo maior, e o Cruzeiro tem essa alternativa de jogo maior, a situação pode ser melhor. Talvez por isso que eu esteja mais confiante nesse Cruzeiro que vai enfrentar o São Lourenço. Cadu, amanhã, quando o Cruzeiro entrar em campo, nós já teremos os convocados para a seleção brasileira. E se o Dedé for convocado, você acha que muda alguma coisa no futebol do Dedé? E aí eu direciono a pergunta para a questão da força, da disposição, da dividida, do mesmo apetite para dividir uma bola? Ou você acha que ele vai querer mostrar mais ainda? Ou você acha que ele vai querer, meu Deus do céu, e agora? Eu vou com a mesma força ou eu dou uma segurada porque tem uma Copa no meu país e é a minha chegada na seleção? Enfim, e aí, Cadu? Essa é uma discussão boa, a gente está até vendo tipos diferentes de reação dos jogadores que vão para a Copa do Mundo. Por exemplo, a gente pega o Cristiano Ronaldo, ele não tira o pé de nenhuma dividida, ele participa de todos os jogos, ele se mata em campo do jeito que tem que ser. O Oscar no Chelsea, por exemplo, vem sendo questionado por não fazer tanto esforço. Sim, ele está com um problema no quadril, mas poderia jogar até fazendo um esforço mesmo, considerando o momento importante que o Chelsea vive, mas aí o próprio Mourinho já deu uma indireta, vocês vão ver que daqui a um mês ele vai melhorar. Quer dizer, foi até mais direta do que indireto que o Mourinho falou. Então tem jogadores diferentes nesse aspecto. Eu acho que o Dedé está no rol dos jogadores que vão jogar para valer. Não é do perfil dele tirar o pé e já vem sendo assim, né, Everton? Porque se fosse para tirar o pé para a Copa do Mundo, ele já teria começado, né? Porque mesmo não tendo certeza da convocação, há uma possibilidade muito grande que ele seja chamado. Então o cara já estaria com cautela, já estaria receoso pela Copa do Mundo. Então acho que no caso do Dedé não seria isso e penso até que para ele é melhor ser convocado, porque se não for, acho que pode sentir um pouco psicologicamente. Aí não na parte física, de tirar o pé, lógico que não, porque nem faria sentido, mas talvez fique um pouco desanimado.
né? Então, acho que o risco maior é nessa linha. E eu vou dizer então, que é involuntário, né? Porque agora, a pessoa vai falar, ele tirou... Não, é porque é muito perto, né, Dimário? Se fosse no outro dia, o cara acorda no outro dia e fala, ó, deixa pra lá, faz parte. Só que no mesmo dia, às vezes, o cara cabe muito ao Marcelo Oliveira esse Brasil, papel de você aliviar. acredita, mas acredita mesmo, lá no fundo do seu útero, que que os jogadores sabem que serão convocados antes da apresentação da lista? Ou seja, se o Dedé vai para a seleção, ele já está sabendo disso hoje, agora, nesse momento, a 1h17. Sabe, o cara tem que saber antes. Isso aí é usual, é prático. O cara fica sabendo, você já entra em contato com o clube, já fala, ó, tá aí, tá sendo avisado. A gente é que não fica sabendo, os jogadores ficam, tem um grupo que fica sabendo, a comissão técnica claro. Vamos ligar pro Dedé aí, assim, eu entendo só o seguinte, o grande exemplo, né, você citou bons exemplos também, o Cristiano Ronaldo, mas para mim o grande exemplo está sendo esse Otamendi. É um cara que não aliviou nada, é um cara que está, olha, jogando numa disposição, entendo, até dentro do que você falou também. Daqui a pouco o Otamendi fala aqui, Dedé, viu? Ó, você tocou no assunto aí, o Otamendi falando sobre torcida. Sensacional nisso. E acredito, você foi feliz quando disse, o Dedé tem um perfil de conduta profissional que não vai aliviar. Eu tenho certeza disso. Gente, ontem eu falei aqui, o Cadu ficou meia hora depois, não estou exagerando, meia hora depois do programa ali fora comigo, tentando me explicar por que eu não tinha razão. Eu acho o Dedé um zagueiro. Eu acho o Dedé um zagueiro mais completo que o Miranda. Mais completo que o Miranda. Só que existe a grife do Atlético de Madrid, eu concordo. A grife da Liga dos Campeões, eu fiquei meia hora concordando com você, a grife de jogar na Europa. Mas eu acho o Dedé, não interessa, cara, se é do Cruzeiro, se é o Dedé do Vasco. Eu tô falando do Dedé. O Dedé, no Vasco, ele já era, pra mim, um jogador mais, um zagueiro mais com o Léo Gomes já tá louco ouvindo eu falar isso. Mas eu acho mais completo, é tão bom quanto na bola aérea defensiva. É melhor que o Miranda na bola aérea ofensiva. Os dois vivem um bom mais momento. habilidoso, é mais rápido do que o Miranda. E por isso eu acho o Dedé. Entendo que se o Miranda for convocado, bom, vai ficar bem servido. E você disse uma coisa ontem, Cadu, que eu não ouvi realmente ninguém dizer, que você tem muita razão. O Dante é o pior dos zagueiros. Mas tudo que você falou, se você levar o Miranda, se você levar o Miranda e levar o Dedé e não levar o Dante, não vai fazer falta alguma. Fica melhor. A dupla de zaga da seleção é incontestável. Mas numa necessidade, eu não acho que o Filipão vai fazer isso, mas numa necessidade de meter o Davi Luiz de volante, eu não entendo que o Dante seja a melhor opção para entrar. Também acho. Na verdade, os meus 4 zagueiros seriam o Thiago Silva e o Davi Luiz, titulares inquestionáveis, e na reserva Dedé e Miranda. Então essa discussão, para mim, em termos de preferência pessoal, fica um pouco estranha, porque eu levaria os dois. Agora, em termos factuais, a gente sabe que o Dedé está brigando pela vaga com o Miranda e acho que vai ser chamado. Eu já estou numa dúvida danada, para falar a verdade. A gente tem falado muito disso nos últimos dias. Eu ainda confio que o Filipão sempre vai naquela de conhecer o jogador, de dar preferência para o jogador que ele já chamou mais vezes. E ele convocou o Miranda uma vez, só no início. O Dedé ele chamou com mais recorrência. Então, por critério de desempate, eu acho, pensando com a cabeça do Filipão, aquilo que todo jornalista está fazendo nesses últimos dias, acho que ele vai levar o Dedé e entre os dois está certo a fazer isso. Mas eu levaria o Miranda no lugar do Dante. E olha, tem um medo enorme, só uma coisa, do Dante, que no Bayern várias vezes ele já fez isso, até em oportunidade da seleção, ele às vezes parece que dá um branco, ele faz umas faltas, ele é imprudente, e isso em jogos com um poderio tão grande de decisão, isso preocupa. Mas ele é muito imprudente às vezes. Mais acompanhou de Sim, não, ele vai. Aí é o que o Everton falou, a grife vai de Munique, meu amigo. É a maior que já que a gente trouxe o assunto de Cruzeiro passando por Dedé e caiu em convocação em seleção brasileira, amanhã tem convocação, né, para a Copa do Mundo. Aliás, aqui na Band você curte tudo sobre a convocação, e aí em rede, Brasil inteiro, estaremos lá falando que o Dedé é melhor do que o Miranda, né? Então a convocação sai amanhã, expectativa alta. A equipe dos donos da bola, com Luciano Dias, o Mr. Band, foi às ruas para saber dos torcedores quem de Minas Gerais deveria estar entre os escolhidos do técnico Felipão. Roda aí. Tá chegando a hora. Amanhã o técnico Luiz Felipe Scolari convoca os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. Quem de Minas será chamado? Jô,
Vitor e Dedé estão na briga. Será que teremos alguma surpresa? Vamos saber. A expectativa dos mineiros. Quem merece ser convocado? Do Cruzeiro, o Fábio e o Dedé. Do Atlético, o Vitor também tem chance, o Hever, né? A surpresa da lista, será? A surpresa da lista é o Fábio, ele merece. Que de Minas, pra você, quem vai ser chamado? Dedé, ué. Melhor de Minas. Filipão não vem chamando o Fábio, mas pra você, se você fosse o técnico da seleção, chamava o Fábio. Com certeza, ué. Já é pra ter lá há muito tempo já, ué. Aqui eu acho que vai ser chamado o Jô e o Hever. Só. E o Dedé? Eu acho que não vai ser novidade, não. Vai ser o mesmo feijão com arroz de toda a época da seleção. Já tem aqui a turma mapeada para fulano de tal, Beltrano de tal. Tá tudo mapeado demais, segundo o nosso amigo. É o Beltrano, é o fulano. A gente estava comentando aqui que fica todo mundo nessa expectativa, né? Os jornalistas, né? Os torcedores. O Felipe tá nem aí, né? Já fez lá. Ele falou que não contou pra ninguém, nem pra Dona Olga, nem pro Murtosa, né? Que é o só ele que sabe, que não sei o que. Nem Parreira. Mas o Brasil acredita que os jogadores já saibam. Mas aí vamos explicar. Eu também acredito. Que rola aquele, o meu garoto, o Oscar deve ter recebido essa ligação. Não, o Oscar ele já confirmou, né? Não, exatamente. Eu vi na entrevista até pra ESPN, lá pro Plihal, né? O Jô, nada me tira da cabeça. Não, o Jô tá convocado. Né? Que o Jô, não é questão de estar convocado. Ele só recebeu o telefonema. Né? Que a contusão no joelho, ele saiu para se poupar, porque ele sabe que tá indo pra seleção. Não, já ligaram pro atleta pra saber se tá tudo bem com ele. Se ligaram pra saber se tá tudo bem, já é o início. Sim. E aí, todo mundo só querendo saber. Porque se resolver na hora H. Você tá tranquilizando também o jogador no momento de decisão. No caso, o Dedé fica tranquilo. Acho que foi o ano passado ou ano retrasado que teve o fax para convocação do Fábio, uma pré-convocação, e que acabou caindo, vazou, e que daí o pessoal ficou sabendo. É mais ou menos assim que gira, né? A CBF avisa, mais ou menos, olha, né? Passa por aí. Se vazar, toma castigo. Já pensou, Cadu? Já pensou, Brasil, de mar amigo de casa? Se sai a lista e o Fábio é convocado, cara. Não, mas aí, isso aí... Ele falou de uma grande surpresa. Seria justíssimo, foi meio que... Eu entendo que a fase do Vitor é excepcional, né? Muita gente da imprensa... Eu acho que o Fábio e Vitor... Eu ouvi até de uma surpresa muito grande, de que muita gente pedindo, inclusive, o Vitor como titular da seleção. Mas já pensaram se o Fábio... Aqui, Júlio César tá lá. O certo seria... Ele não vai abrir mão do Júlio César. Mas Fábio e Vitor tinham que estar lá. Gente, agora, o momento do Jefferson hoje não dá para comparar com o momento do Fábio e do Vitor. São sempre duas coisas diferentes. A nossa opinião pessoal, e aqui todo mundo convocaria os dois, Fábio e Vitor, e pensar com a cabeça do Filipão. Em termos factuais, a briga é entre Diego Cavalieri e Vitor. Jefferson e Júlio César estão definidos. Agora, o Vitor brigar com o Cavalieri é duro, né? E pra mim, vou te falar, Diego Alves era o terceiro goleiro, sem pensar. Tem um detalhe interessante. Não, pra mim não. Pra mim, o Gilmar Veloz, inclusive, foi goleiro. Você vê que eu não tô o Gilmar falou que ele disse. Não, mas eu estou dizendo que o que o Gilmar falou? Ele virou e falou, os meus 3 goleiros, ele falou semana passada. Gilmar Rinaldi. O Gilmar Rinaldi, desculpe. O Gilmar Rinaldi, ele falou Vitor, o Fábio e o Diego Alves. Os 3 goleiros. Os 3, e são meus 3 goleiros. Eu não penso 2 vezes. Eu estou dizendo porque fica parecendo que só eu, não. Ele também pensa assim, o Coaduno com esse pensamento dele. Coaduno. Gostou? O Diego tá no Coaduno. Olha aqui, Coaduno. Aí, seus Coadunos de casa. Presta atenção. Polêmica. O craque Ronaldinho, gaúcho, está sendo muito questionado nesse ano, nessa temporada. A equipe dos donos da bola resolveu investigar. Será que essa é realmente a pior fase da carreira do Ronaldinho? Acompanhe aí na reportagem, aliás, extremamente bem feita, do Mr. Band, Luciano Dias. Dos elogios às críticas, dos belos lances a erros antes raros, a alegria de Ronaldinho em campo desapareceu. O momento do jogador tem irritado a torcida. Infelizmente, ele mais companheiro também, né? Tá precisando jogar mais um pouquinho, vai dar alegria para nós.
Nós sofremos demais. São quase 2 anos de Atlético. Ele chegou depois de uma saída conturbada do Flamengo. A contratação pegou todos no clube de surpresa. A apresentação não teve festa. Na verdade, a festa estava dentro de campo. Com o craque em boa fase, o Atlético brigou pelo título do Brasileirão em 2012, conquistou o estadual e a Libertadores do ano passado. Ronaldinho passou a ser ainda mais idolatrado. Eu acho que o Ronaldinho tem que se explicar, né? O porquê, porque 2013 ele jogou muita bola, ele veio, foi uma bomba que veio, né, pro torcedor do Galo. Só que eu acho que o Ronaldinho tá precisando largar um pouco das amizades, Rio, Bahia. Primeiro ele tem que pensar no Clube Atlético Mineiro, que é o time que paga ele, que é o torcedor que vai a campo, debaixo de sol, debaixo de chuva, para pagar o salário dele. Após a conquista da Libertadores, Ronaldinho pouco apareceu em 2013. Lesões e um dezembro negro, principalmente com o vexame no Mundial. Este ano, as boas atuações também não apareceram. Para se ter uma ideia, Ronaldinho jogou apenas 13 das 26 partidas e a eliminação da Libertadores aumentou ainda mais as cobranças. Insatisfeita com as atuações do jogador, a torcida pediu a saída de Ronaldinho antes mesmo da eliminação da competição continental. Aliás, os torcedores reclamam que R10 tem sido mais notado em clipes musicais, cantando. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de facão. Não, ele tem que definir se ele quer jogar futebol e quer ser cantor. Ou cantor ou futebol, não dá pra misturar as duas coisas. Ou ele treina ou canta, né? Muita festa, cachaça, esse negócio assim, tá na hora de passar a tomar um refrigerante, que álcool tá pesado. Tá pesando ele, vai ficar igual o Ronaldo. Ficar pesadão, barrigudo. Ronaldinho está machucado. O estiramento na coxa o tirou do último jogo contra o Goiás e vai deixá-lo de fora do clássico de domingo contra o Cruzeiro. O momento não é dos melhores. Atuações apagadas, lesões, vida agitada fora de campo. Um momento que, para muitos, pode ser comparado com os últimos meses dele no Flamengo. Pouco futebol e vários questionamentos. Teve desentendimentos com a diretoria flamenguista. Fase que culminou com uma saída na porta dos fundos da Gávea. Os atleticanos esperam que a era Ronaldinho no Galo não termine como no Flamengo. Torcedores que ainda acreditam na volta por cima. A esperança é a última que morre, né? A gente torce para que isso aconteça, mas se não acontecer, pode ir embora. Para vocês, acha que o Ronaldinho vai voltar a jogar aquele futebol? Vai voltar a jogar bola? Vai voltar a agradar a torcida do Atlético? Eu acho que sim. E tá tentando, né? Vamos ver, né? Para mim é no Atlético mesmo, é o lugar dele. Certo? Ele é um jogador que ele preocupa o adversário. Bom, tá aí. De vida pessoal eu não falo, que não é problema meu. Mas do jogador, da bola que o Ronaldinho vem jogando, realmente vem deixando a desejar. Está muito longe de ser aquele jogador do ano passado, em que todos corriam por ele e isso saiu da boca do próprio Pierre. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Dimara, o Ronaldinho enfrenta a pior fase de sua carreira aqui ou não? Já teve situações muito piores, uma delas no Flamengo. Os números aí que o Luciano trouxe mostram que não, né? Que ainda é o Flamengo. Só que o que preocupa é até o caminho dessa história, né? Qual que é a superação que o Ronaldinho Gaúcho vai ter? Porque no Flamengo ele não conseguiu superar essa má fase. A idade vai chegando, né? A perna fica mais pesada, a marcação chega mais rápido e a tendência é que seja mais complicado de se melhorar isso. O que a gente espera do Ronaldinho não é que ele volte a ser o grande, o poderoso, o sensacional, o fantástico, mas a gente espera que em campo ele tenha mais vontade, mais determinação, né? Que faça aquela leitura que a gente sempre viu o Ronaldinho fazer de jogo, de ter articulação, de levar essa equipe do Atlético para frente. Isso eu não sei se esse momento vai trazer de volta. Você acha que tem alguma relação, Brasil, essa fase do Ronaldinho com a idade ou a relação da fase que não está legal? Aliás, são 3 perguntas. É com a idade? É com o momento do time que não está bom? Ou é pelo desvio de foco? Eu parei de... Eu jogo, mas eu quero cantar, as três eu quero fazer coisas. um monte de coisa.
As 3 coisas. Você enumerou 3 situações que são reais e concretas, cada uma delas. O time não vive um bom momento, mas independentemente do bom momento do time, o Ronaldinho esse ano não conseguiu. Se você for editar, vamos editar 30 minutos dele. A gente não acha 30 minutos dele bem. Então isso é fato. Você vai ter aí pouquíssimos minutos, nem de longe é o Ronaldinho do ano passado. Alguns torcedores idolatram, porque o Ronaldinho participou da Libertadores da forma como participou, ele tem lugar cativo o resto da vida no Atlético. Não! O cara tá ganhando ali todo mês por produtividade, tem que produzir sim, tem que ser o que ele é, dar um desconto para isso, mas quando ele teve o auxílio de um jogador como o Guilherme, que era para diminuir o espaço que ele fosse trabalhar, correr, atuar, não adiantou, ele acabou prejudicando o Guilherme. Então o Ronaldinho, no momento desse, ele tinha que se preparar mais, correr mais, procurar uma preparação para que ele possa ter um rendimento ainda melhor, porque ele está correndo contra a idade. Contudo, a gente vê o vovô Paulo Baier ainda correndo e tá lá. Então, assim. Avô, né? Eu fui até tem quase 10 anos a mais que o Ronaldinho. Ele tem uns 10 bisnetos, né? E aí o cara, ele mantém o foco. E o Ronaldinho com esse trem de cantor e tal, é problema dele, é a vida dele, mas dentro do campo ele tá devendo. Não sei se vai conseguir recuperar. Não sei. Ô Cadu, uma outra pergunta para Vossa Excelência, nobre colega, presta atenção. Sim. O Ronaldinho parou de jogar no mesmo período em que o time parou de jogar. Ele, por ser um jogador, eu odeio usar essa palavra, mas acho que não cabe outra, diferenciado, ele tem mais culpa que os outros? Ou você divide para o Ronaldinho, mais responsabilidade? Ou você divide para o Ronaldinho, para a defesa, para os laterais, para a diretoria que ele poderia ter reforçado esse time para não passar o que está passando esse ano? Como é que você vê? Por gentileza, eu confio no seu poder de síntese para aquela câmera ali. Com relação ao momento ruim do time, a gente tem que dividir a culpa com várias pontas ali do clube, né? Principalmente com diretoria e comissão técnica. Agora, falando dos jogadores especificamente, você ser uma grande estrela vem com ônus e vem com bônus. Os bônus são muito conhecidos. O Ronaldinho tem muito mais dinheiro que os jogadores comuns, né? Ele tem muito mais status, mais fama, entre outras prerrogativas e vantagens que ser uma grande estrela, e ele conquistou isso merecidamente, traz. Agora vem o ônus também, que no caso do Atlético é para ele e para o Tardelli. São mais cobrados, são mais lembrados, porque ganham mais, no mau momento são mais criticados. Então eu acho isso também natural. Então, faz parte do status que ele tem. É certo cobrar de quem tem para oferecer. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver o Twitter aí, ô Felipe. Eu gostaria de ouvir a opinião do torcedor atleticano, o Rodney. O problema do Ronaldinho não é porque antes ele tinha um time para jogar com ele e por ele e hoje ele não tem. Por gentileza, Edmar. O time é o mesmo, né? O time Não, você tira. Se você for. Mas o modo de jogar, né, o modo de jogar mudou muito, mas eu acho que ali é meio aquela história. Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Porque, na verdade, quem tinha que conduzir esse time também era ele. De quem se esperou no momento que tivesse esse prestígio, essa história de armar esse time. Você acha que o Ronaldo perdeu liderança dentro do grupo? E por que isso aconteceu? Pela questão do futebol mesmo. Esses focos todos que ele acabou tendo, que você colocou muito bem aí, o cantor, o não sei o quê, que, né, tiraram aqui. Quando ele era o craque, quando ele era o poderoso, não sei o quê, qual era o foco do Ronaldinho? O futebol. Né? À medida que isso foi mudando na vida dele, que ele tem. E aí é natural de cada um, igual o Cadu falou, já tá milionário, não sei o quê, já tem outras histórias. Quando isso passou a ser outras histórias, tipo, ele queria o título da Libertadores, era uma coisa que ele pensava. Ele queria voltar à seleção brasileira, isso era uma coisa que ele pensava. Esses objetivos fizeram com que aquele jogador voltasse, tivesse as suas nuances, as suas histórias, e isso mudou. E aí ele caiu junto com um time que teve uma mudança de treinador, uma mudança de forma de jogar, não sei o que, mas a responsabilidade era de quem tinha naquele momento que estar à frente da sua liderança, que era ele, e não teve esse respaldo. Eu vejo, eu divido. Eu não sou amigo do Ronaldo, sou amigo do Assis, sou amigo de ninguém, não tem procuração para defender. Mal troquei umas ideias com o Assis aí, né? Mas não sou amigo de ninguém, não faço questão nenhuma de ser. Mas fico muito à vontade para falar. Do Ronaldo. Que participei de clipe. É o novo, né? Que vai se lançar. Mas eu vou dizer, eu divido a culpa. Eu divido a culpa em partes iguais. Aliás, em partes iguais não. Eu divido a culpa, talvez com uma parcela um pouco maior para a diretoria. Porque
quando o Atlético ganhou a Libertadores, naquela semana nós dizíamos aqui, e a frase repetida por mim 1.800.000 vezes, o que é bom pode melhorar. O Atlético foi campeão, mas o Atlético apresentou falhas ao longo dessa Libertadores que mostraram a necessidade de se reforçar. E a diretoria não se mexeu, ou se mexeu muito pouco. Teve todo um semestre para se reforçar, não aconteceu. Aí veio o problema do dinheiro retido, e etc., que aí não é culpa da diretoria atual, né? E aí todo esse problema, mas eu vejo uma dificuldade, cara, uma falta de criatividade para reforçar, para pensar em negociações, né? Insistir com jogadores que aqui estão há 2 anos, os caras não mostraram nada. Tinha o Wesley na hora que não teve o dinheiro, aí não mudou teve tudo dinheiro do aquilo que Bernardo. você traçou. Quando tinha o dinheiro... Não, mas o dinheiro você contava com ele, você contava e ele foi bloqueado. O planejamento era a você venda tinha, do esse jogador eu vou pagar tanto, esse outro eu vou pagar tanto, esse outro aqui. Quanto foi a renda da final da Libertadores? 14 milhões dos quebrados. Se você não puder tirar um custo mensal. Eu sei, mas na verdade daqueles 14 milhões ali, por baixo, vamos pegar 7 milhões e jogar nos cofres do Atlético. Não, mas premiação da Libertadores, premiação da Libertadores, etc, etc. Aí eu falo de criatividade. Bom, nós estamos com um problema na lateral esquerda, então nós não podemos vender ou não renovar com o Júnior César. Nós temos problema entre os volantes, então nós temos que reforçar o Júnior. Falta camisa 8, só temos o Jô na frente. Mas aí aqui, o próprio exemplo que a gente tem, não dá para cobrar só do Ronaldo, que foi um jogador pretendido pelo Atlético, e o próprio dinheiro pegou. O Atlético planejou, tinha isso. E aí, de repente, na hora que o dinheiro não veio, mudou tudo. Agora, eu entendo o detalhe, no momento que você perde a produção de um cara como o Ronaldinho, você sobrecarrega o resto. O resto vai ter que se virar para render mais. Aí vem um problema, o Tardelli não rendeu, você perdeu agora nessa reta o Marcos Rocha, outros setores não renderam, a dupla de volantes que ano passado foi bem, não conseguiu mostrar bola. E aí o Fernandinho mesmo, é um outro exemplo, que o Fernandinho, para mim, é um jogador que eu defendi, gostei, mas o rendimento do Fernandinho tá pífio perto do que ele fez nos bons momentos do ano passado. Então foi o time todo, tirando ali o Vitor, que é uma unanimidade, a gente não teve um cara que virou e falou, olha, esse... Eu tenho. Sabe? Você vai ter um momento do Léo... Não, Marcos Rocha. E o Guilherme, que melhorou. O Guilherme em alguns momentos, mas sobrecarregou o resto. Ronaldinho tem que ser cobrado mais, Tardelli tem que ser cobrado mais, porque são os caras diferenciados. Também tá muito bem. O Léo também, eu acabei de citar, outro foi Deixa eu chamar, Cadu, se eu sei que você quer falar, mas aproveita para falar disso que a gente vai levantar agora, que é a questão envolvendo o Otamendi, né? Um que está com a moral muito alta na torcida do Galo, o zagueiro argentino Otamendi, e ele falou sobre essa empatia criada com a torcida alvinegra. Roda aí. Estou muito feliz de que a torcida goste de mim. Eu trato de mostrar cada jogo que tenho que jogar, demostrar dentro do campo, dar todo. E bueno, a verdade que eu não sou eu que decido de ficar ou ir embora, mas se tenho que ir embora vou ter muitas saudades de aqui e quem diz mais adelante uno pode voltar. Um momento delicado como esse que o time está passando, isso deixa você um pouco mais distante do clube? Sí, es difícil. La verdad que está aconteciendo cosas de fútbol que a veces cuando una bola es chutada entra y a veces no, chutamos 10, 12 bolas y no entra ninguna. Mas acontece en el fútbol, mas hay que levantar cabeza, tratar de mejorar día a día, hay mucha cosa para mejorar y espero... No, próximo domingo clásico, acho que tenemos, es un clásico en donde hay que ganar, como sea. Entonces hay que prepararse de la mejor forma toda la semana. El domingo es una buena oportunidad para mejorar, para ganar, voltar a la victoria, que es una victoria tras otra victoria. Entonces espero preparar de la mejor forma al grupo, Jimmy, e o domingo fazer o melhor e dar uma vitória à gente e para nós também. É aquilo que a gente sempre diz aqui, e aí começo com você, Cadu. O torcedor, eu não estou dizendo que isso resolva todos os problemas e que seja a razão para o torcedor confiar plenamente num jogador. Mas o torcedor aceita qualquer coisa, menos entrega
E isso o Otamendi tem de sobra, né, Cadu? Desde que ele chegou, a gente elogiou muito a contratação, todo mundo gostou aqui, mas pelo menos para mim, ele surpreendeu porque ele foi ainda melhor do que eu imaginava. Eu já imaginava que ele fosse bem, mas ele foi, assim, grandioso, monstruoso, né? No termo que o Júnior utilizou, que ele está jogando demais. Melhor jogo foi o melhor, então. Cadu, deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Claro. Você arriscaria jogar com 3 zagueiros? Não. Hever, Léo Silva e Otamendi? Em hipótese alguma você faria isso? Não, hipótese alguma não. É porque circunstancialmente... Eu tô dizendo sair com o time já com 3 zagueiros. Pra você mudar durante o jogo, pode acontecer. Olha, eu até por acho, uma necessidade. Eu acho que, como o Atlético está com problema na lateral direita por causa da ausência do Marcos Rocha, que é óbvio que quando ele jogar, o que menos vai ter problema tem uma relação ali... com isso aí. O que menos vai ter problema ali, porque ele joga demais... e o Alex Silva não vem convencendo, pressão, talvez até seja mais prudente. E até para o próprio Alex Silva seja melhor dar um tempo no banco, talvez eu utilize os 3 juntos, mas com o Otamendi na direita, porque ele pode fazer isso bem. Não num esquema exatamente como 3 zagueiros, não seria o 3-5-2. Seria como foi na Libertadores, num jogo que o Atlético foi muito mal, mas não foi por causa disso. Que o técnico era o Paulo Tuori. Era o Paulo Tuori, estava tudo errado. Então, nessa circunstância eu colocaria assim, mas não seria 3-5-2, para deixar claro. O Otamendi seria lateral direito. 3-5-2 está ultrapassado na sua avaliação? Eu acho 3-5-2, assim, é pouco tempo para a gente explicar aqui, mas eu acho que só funciona quando você não tem armador, quando você tem 2 laterais que atacam muito e 3 bons zagueiros. Uma comunhão de coisas que fazem o 3-5-2 se tornar o esquema mais indicado. E mesmo assim você tem que treinar. Porque o 3-5-2, como você tem 3 zagueiros, muita gente já imagina que pelo menos a defesa fica protegida. Só que não é verdade. Às vezes esses 3 zagueiros ou batem cabeça ou 2 abrem demais e um fica centralizado sozinho. Meio, né? Então fica um buraco. O Liverpool, antes de se acertar, de estar com um time bom, apesar de que ontem já entregou o título, jogou com 3 zagueiros muito tempo e eu olhava aquilo e falava, nossa senhora, o único lugar que dá certo 3 zagueiros, às vezes, é na Itália. Eu vou dizer uma coisa. Por isso, viva a democracia, né? Eu já discordo de você. Acho que o momento do Atlético pede jogar com 3 zagueiros. Mas não é a primeira vez, tá? Porque não, também com 3 zagueiros no 3-5-2. No 3-5-2. Porque o Atlético não conta hoje com laterais. O Emerson... Mas o Emerson era o cara, estou falando o Emerson Conceição, o tá brigando comigo aí, né? Pô, você está defendendo o Emerson? Não é, porque eu não acho que a culpa seja só do Emerson. Os problemas nas laterais, principalmente no jogo de final de semana aí, né? Passou por uma série de questões. Mas o principalmente 3-5-2 você precisa de alas, porque o Ricardo Drubs... Pra justificar. Então, mas aí que tá, Cadu. Mas você tem o Marcos Rocha, o Emerson Conceição, o Emerson Conceição, jogando mais solto, apoiando, eu acho que ele rende mais do que se obrigar ele a marcar. A mesma coisa se aplica ao Alex Silva, porque hoje o Marcos Rocha está fora. Nossa, mas o Everton... Michel também está fora. Emerson, tem muita qualidade. O Emerson Conceição e o Alex Silva apoiando, porque aí precisa, normalmente você faz isso quando você tem talento na lateral. Você não tem. É um cara que tem um cruzamento muito bom, uma chegada com muita força, ele faz o facão caindo pelo meio. Faz o 4-2-3-1, faz o trivial, que é o 4-4-2, e você tem os mesmos laterais, velho. Não, mas sim, ele não vai isso aí é a forma de jogar do adversário, isso influencia. Essa incumbência e esse espaço e essa liberdade. Está muito claro que o adversário do Atlético, parece que os caras estão sabendo muito bem dos problemas das laterais do Atlético. Porque mete jogador nas costas e é um abraço. Deus nos acuda. Todo mundo sabe. O que teria que ser feito é tipo feito com o Jonathan hoje na Inter, né? O Jonathan não tem essa qualidade de marcar, mas ele é excelente na frente, tanto que teve até possibilidade de se naturalizar para estar na seleção italiana e tal. Aí você desbanca o cara lá pra frente. O Atlético teria como fazer isso, tendo essa qualidade toda. Só que aí é que tá a dificuldade do Atlético. Além de não ter qualidade na frente com os 2 laterais que estão aí, ele também não tem qualidade de marcação. Então, um momento de posicionamento diferente. Talvez, e a gente até comentava isso hoje, o Felipe Junqueira, 3 volantes.
com o Josué indo um pouco mais à frente. Você teria uma forma de guarnecer um pouco mais. Ou o Dátalo que comporia o meio, que eu acho que seria mais interessante. Curiosidade. Que é um cara que sairia. Curiosidade. O Dátalo jogando no meio rende no Atlético menos do que improvisado na lateral esquerda. Ele pensa nisso, pensa nisso, rendeu daqui a menos. pouco a gente discute mais. Mas antes você tem 10 segundos, Cadu. Até para 15, vai. Ficou mal explicada a história do Felipe Souto ontem. Talvez ele funcione, a posição dele seja terceiro homem do meio. Ficou parecendo que eu detesto ele. Não é isso não, é um bom jogador. Só não acho que ele é meio. Não é o 10. Não é o 10 e talvez como volante a marcação ali fique prejudicada. Deixa eu chamar um intervalo rápido daqui a pouco na volta. Vamos falar muito sobre o Cruzeiro. Amanhã tem Libertadores. Amanhã tem jogo contra o São Lourenço e a gente fala disso em 2 minutos aqui nos Donos da Bola. Até já.